Os linfomas são um conjunto de tumores do nosso chamado sistema linfático, principalmente os nossos linfonodos, que popularmente a gente chama das nossas ínguas, né, que é um conjuntinho de células ali que funcionam como se fosse um portão de defesa do nosso corpo. Quando a gente fala de linfomas, a gente está falando de não uma doença, mas hoje em dia quase 60 subtipos, e a gente divide em 2 grandes grupos, o chamado linfoma de Hodgkin e os chamados linfomas não Hodgkin, que aí sim a gente tem vários subtipos com apresentação clínica, tratamentos e prognósticos muito diferentes. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, eu sou médico hematologista no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje eu vou estar respondendo 5 perguntas sobre linfomas para vocês. Meu pai teve linfoma, vou ter também? Muito provavelmente não. Existem alguns subtipos de linfoma que podem ter um risco genético um pouco maior, tá? Mas isso é a minoria desses linfomas. Grande parte dos linfomas são eventos esporádicos, então você ter tido um parente, um familiar com linfoma, não significa que você tenha um risco muito grande. Estou com ínguas no pescoço. Pode ser linfoma? Essa acho que é a pergunta mais comum que o paciente faz no consultório. Poder pode, né? A apresentação principal de linfoma é na forma que a gente chama de linfonodomegalias, aumentos dos gânglios. Mas se a gente for colocar as principais causas de aumentos dos gânglios, provavelmente o linfoma está lá embaixo nessa lista. A causa mais frequente são as causas infecciosas, principalmente se é um linfonodo que surgiu abruptamente, geralmente doloroso e associado com sinais flogísticos, está vermelho ou tem alguma infecção, seja na boca, seja no pescoço, seja na pele. Essa é a causa mais comum de linfonodomegalia. Os linfomas são geralmente diferentes. São aumentos de linfonodos que são mais contínuos, ou seja, eles permanecem por mais que 30, 40, 60 dias. Geralmente não é uma única região acometida, então não é só o pescoço, não é só o braço, geralmente é uma linfonodomegalia generalizada. Se o paciente tiver uma perda de peso significativa, o que seria isso? Perder mais que 10% do seu peso em 6 meses. Se o paciente tem febre, geralmente essa febre diária, persistente, por mais que 2 semanas. E o terceiro sinal, e aqui eu quero muita calma nessa hora, é a sudorese noturna, né? Essa sudorese noturna é uma sudorese muito significativa. O termo em inglês é justamente drenching night sweat. Drench é de realmente encharcar a roupa de cama, encharcar o pijama. O que a gente recomenda o paciente fazer? Se você tem linfonodos, que geralmente são indolores, que não estão relacionados com um quadro infeccioso local e que permanecem por mais que 30, 40 dias, aí sim vale a pena procurar um médico para ser investigado esses linfonodos. É possível detectar um linfoma apenas pelo exame de sangue? Sim e não. Sim, por quê? Porque existem alguns tipos de linfomas que têm células que circulam pelo sangue, mas a grande maioria dos linfomas não vão ter essas células circulantes. Então o diagnóstico tem que ser feito por uma biópsia do linfonodo. Como é feito o tratamento do linfoma? Antes da gente entrar nisso, a gente, de novo, tem que voltar naquele conceito que a gente não está falando de uma única doença. A gente está falando, hoje em dia, de pelo menos 60 doenças que englobam todos os subtipos de linfoma. A gente tem alguns tipos de linfoma que a gente vai tratar com coisas simples, comprimido em casa. Então, é muito diferente isso, porque no outro polo, a gente vai ter pacientes que vão precisar de tratamentos mais eficazes, mais ativos e mais potentes. Isso pode incluir quimioterapia, imunoterapia e, raramente, ou em uma parte pequena dos pacientes, inclusive o transplante de medula óssea. Existe algum jeito de se prevenir o linfoma? Dando uma resposta bastante ampla, não. A gente conhece muito pouco sobre fatores de risco para causar linfoma. Então, a grande importância que eu acho que está hoje em dia é justamente no diagnóstico correto. A gente tem poucas oportunidades de prevenção. Ter uma dieta balanceada, evitar excesso no consumo de álcool. Tabagismo é uma coisa que não tem mais muito lugar hoje. A gente sabe do potencial maléfico do tabagismo para diversos outros tipos de câncer. Isso tudo vai garantir que, caso você tenha um linfoma, você esteja melhor de saúde para tolerar melhor esse tratamento.
Mais importante, se você é um familiar que está passando por isso, ou um paciente que está com uma suspeita de ter um linfoma, ou até mesmo um diagnóstico de linfoma, a gente vem avançando esse campo do tratamento das doenças linfoproliferativas, dos linfomas, de uma maneira muito rápida. A gente tem uma série de novas terapias, terapias muito menos tóxicas, terapias mais inteligentes. Hoje a gente tem subtipos de linfoma, como o linfoma de Hodgkin, que a gente está praticamente na casa dos 90% de chance de cura. E a gente vai, com certeza, tratar melhor os nossos pacientes.